30 milhões. 30 milhões. Ibape, o presidente do Flamengo, botou a verdade na mesa. E vamos lá, a verdade sobre a questão ali do Talisca. E o Flamengo vem com mistão titular, como vem o Flamengo amanhã para jogar, né, o último jogo da rodada ali de grupos da Copa do Mundo da FIFA de clubes. Como é que vem o Flamengo? Será que ele vai poupar? Será que o Felipe Luiz vai poupar jogadores? E olha o que o Boto falou que traria como técnico, caso o Felipe Luiz deixasse o Flamengo. Roda a nossa vinheta. Bom dia, meus amigos e minhas amigas rubro-negras. Salve, salve, torcida do Flamengo. Que bom estar com vocês nessa manhã de segunda-feira, trazendo as notícias aqui do nosso Flamengo. No nosso canal Somos Todos Flamengo, como vocês sabem, trazemos todos os dias as notícias atualizadas aqui do nosso Mengão. E eu sou Fábio Roque, né? E gostaria de te pedir agora, meu amigo, antes da gente falar sobre as notícias do Mengão, o teu apoio. De como? Se inscreva no nosso canal, dá essa moral. Gente, vocês não vão pagar absolutamente nada, é de graça. Então eu conto com a ajuda de vocês, é só clicar nesse botãozão, inscreva que vocês vão estar inscritos. Também não deixa de dar o likeão, o like ajuda o nosso trabalho a crescer a cada dia. Mete o dedão no likeão, aciona o sininho e coloca a tua opinião aqui, que é muito importante pra gente, tá legal? Meus amigos, numa entrevista, né? Mas antes de eu falar dessa entrevista, o que acontece? Felipe Luiz, presta atenção, galera, nisso que eu vou falar. O Felipe Luiz está sendo olhado, os refletores nos Estados Unidos, o mundo que está reunido, o mundo do futebol, com as grandes equipes que estão nos Estados Unidos, estão de olho vendo o belo trabalho de Felipe Luiz. Bom, eu sempre fui defensor aqui. Quem me segue sabe disso. Muita gente metendo pau no Felipe Luiz. Não, eu sempre defendi o Felipe Luiz como grande e excelente técnico. Como grande e excelente. Bom, então ele está sendo visado pelo mundo todo. E aí perguntaram, caso o Felipe Luiz deixasse o Flamengo, né, em Boto, quem você poderia ver para ocupar o lugar dele? Bom, ele disse o seguinte, ele disse dois nomes. Ele disse primeiro o Antônio Couto e o segundo ele falou, mas o que teria a cara do Flamengo? O que poderia, né, deixar esse Flamengo como ele é, né? A cara do Mengão seria o Roberto de Zerbi, que ele conheceu, trabalhou com ele no Shakhtar, no Shakhtar. Gente, uma questão assim, né? Ele disse que é um ótimo técnico, excelente técnico, apesar de ser um pouco louco, já não chega o Sampaoli, né? Já não chega o Sampaoli. Ele é, apesar de ser muito louco, ele é muito bom e teve a oportunidade de trabalhar com ele e sabe também do jeito e a cara que ele poderia dar ao Flamengo. Vocês vejam que ele não citou o conterrâneo dele, o nosso velho e imortal JJ. Mas aí ele deu continuidade. Mas eu escolhi o Felipe Luiz, acreditei no trabalho do Felipe Luiz e estamos com o Felipe Luiz até quando ele resolver permanecer no Flamengo. Gente, eu vou ser sincero, fui pesquisar ali sobre os dois técnicos. Cara, não dá para você esmiuçar sobre eles, sobre a carreira desses técnicos, né? Sem dúvida nenhuma, seriam pessoas totalmente desconhecidas para o trabalho do Flamengo. Sem nenhum, assim, mas o cara pode ser bom. No Shakhtar pode ser bom, né? Mas o Flamengo, como uma expressão de clube grande, mundial, não sei se encaixaria no Flamengo. Eu não concordaria muito, né? Vocês sabem a história do Juninho ainda, e foi lá, do Shakhtar, dali, do rolo, e a coisa não se desenvolveu muito. Mas a tua opinião é muito importante. Vocês acham que ele estava certo
em trazer esses dois técnicos, mas a gente vai estar com o Felipe Luiz. Pode anotar aí, Felipe Luiz disse que vai ficar muito tempo no Flamengo, mas vamos abrir o olho, porque o trabalho dele, cara, não está fugindo dos olhos do mundo do futebol. Mudando de assunto, meus irmãos, como é que vem o Flamengo amanhã? Bom, o Flamengo fez um treino ontem, domingo, né, folgou no sábado, ele fez o treino no domingo, e hoje de manhã fará um último treino na Filadélfia. Vai fazer o treino, vai almoçar, depois vão pegar o voo direto para Orlando, né? Vão chegar lá em Orlando e o jogo vai ser na terça-feira. Não vai haver treino na terça-feira, por isso que eu estou dizendo, o último treino é hoje, depois eles almoçam e vão para a concentração para enfrentar o Los Angeles, né? Porque há uma grande questão aí, meus amigos, né? Felipe Luiz, vocês acham que, na sua opinião, você acha que ele tinha que poupar, vir com meio mistão aí, ou ele deveria vir com os titulares? Muita gente fala que ele deveria vir com os titulares. Eu vou ser sincero para vocês. Independente do placar que vai acontecer ou não contra o Los Angeles, o Flamengo está classificado em primeiro. Ou seja, é certo que não pega o Bayern de Munique agora. Até eles falaram que não queriam pegar o Flamengo. Está no meu vídeo de ontem, quem viu, né, curtiu aí e deu uma olhada. Mas a questão é que ele pode poupar ali o Pulgar, pode poupar o Gerson, o Arrascaeta e o próprio Plata, né, guardando, reservando, até que eu falei para vocês sobre a questão do cartão amarelo, que todos eles estão com cartão amarelo. E isso é muito perigoso para não desfocar o Flamengo numa possível quartas de final, já que o Flamengo, galera, pode pegar nessas oitavas agora o Benfica. Eu estou acreditando que ele pegue mais o Benfica, que tem 3 pontos, do que o Boca Juniors, que também só tem mais um jogo e tem 1 ponto. Já o Bayern de Munique tem 6 pontos, um empate, né, garante a primeira classificação deles em primeiro no grupo deles. Mas é bem provável que eles peguem o Benfica. Então, com isso, o Flamengo, né, o Felipe Luiz pode poupar esses jogadores no jogo contra o Los Angeles, e eu acredito que a gente ganha. Cara, o Alacian, nós temos muito time aí, pode voltar o Alan, questão ali, para fazer com o Jorginho, jogar com o Jorginho, o Dela Cruz provavelmente ainda não está apto para jogar, assim também como o Alexandro talvez não entre nessa partida. O Flamengo deve vir com o Ayrton Lucas, aquela questão toda, ou poupar o Ayrton Lucas e botar o Vinha. Então é uma diversidade que a gente vai ter que aguardar. Ah, mas e o Pedro, será que joga? Bom, o Pedro vai ser relacionado. Agora, se ele vai começar o jogo, não se sabe. A outra dúvida também é sobre o Bruno Henrique. Mas eu acredito, do jeito que o Flamengo está, né, do posicionamento que o Flamengo tem colocado, né, da confiança e credibilidade que a gente tem dado ao Felipe Luiz, eu estou confiando, galera, que independente do resultado, como a gente falou, mas a gente quer a vitória, sair com os 9 pontos do nosso grupo, eu acredito que o Flamengo tem condições de fazer um bom jogo e trazer a vitória contra o Los Angeles. O que vocês acham? Coloca a opinião de vocês aí, que é muito importante. Outra coisa, meus amigos, que estava sendo muito falado, o Flamengo ainda procura reforços, o Carrascal já é do Flamengo, muita gente está com dúvida aí, Carrascal é do Flamengo. Mas aí a questão é que o Flamengo ainda procura outros nomes para a temporada que vai continuar. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Flamengo ainda procura reforços. E um nome que foi muito falado, né, foi o Talisca, que pertence, né, ao time da Grécia. Então, o que acontece, meus amigos? O problema é que o Flamengo já quis o Talisca em outras janelas. Tentou de diversas maneiras. Mas aí, segundo o jornalista, né, o paparazzo rubro-negro, entrou em contato
com a diretoria, com gente da diretoria do Flamengo, e disse que de forma nenhuma o Flamengo tem intenção de contratar o Talisca. Já tentou nas outras janelas, como eu falei, mas agora o nome do Talisca está arriscado e o Flamengo não está tentando e nem vai tentar a contratação do jogador. Bom, apesar de ser um bom jogador, isso de fato a gente acompanhou e trouxemos aqui várias vezes que o Flamengo tentou a contratação dele, mas não obteve êxito e com isso o Flamengo descarta totalmente a possibilidade. Então o nome de Talisca está arriscado do papel. E com isso o Flamengo bateu o martelo. O BAP bateu o martelo em 30 milhões de reais. De quem nós estamos falando? Do Wesley. Gente, o Wesley agora, ainda mais, o Chelsea entrou agora, e o Brighton também, da Inglaterra, é o outro nome que surge com o interesse do Wesley. Apesar daquele gol, né, que ele entregou contra o Chelsea, ele fez uma bela partida. Isso chamou a atenção de muitos times que ainda não estavam interessados, mas agora acende aquela luz por interesse ao Wesley. Então nós temos ali o próprio Zenit, já há muito tempo que o Zenit vem querendo o Wesley, o Juventus da Itália. Aí nós temos ali a Roma da Itália também. Nós temos o Manchester City e também nós temos o Brighton, que eu falei agora, e o Chelsea, no qual o Flamengo jogou, venceu por 3-1, e o técnico pediu para sondar o valor. Bom, desculpa. De fato, o que acontece? O BAP veio e resolveu abrir o jogo. Primeiro, para levar o Wesley, a brincadeira vai começar em 30 milhões de euros, que corresponde a nada mais, nada menos do que 190 milhões de reais. É uma grana, é uma grana. Porém, ele falou o seguinte, muita especulação está rodando por aí. Muitos times, estão colocando muitos times na pauta, muita gente querendo o Wesley, mas ele falou o seguinte, desses times todos, só um entrou em contato com o Flamengo. E ele disse que não é uma observação de agora, é um time que já estava buscando interesse no Wesley. Ele falou que só um. E qual seria esse? Não foi entregue. Eu desconfio que pode ser o Zenit, tá legal, galera? Por quê? Porque algum tempo atrás, para quem lembra aí, né, é o Zenit mesmo, do Gerson, aquilo tudo, né? Há um tempo atrás, quis dar 20 milhões e chegava até 25 milhões pelo Wesley. Só que o Flamengo bate o martelo dizendo que por menos de 30 milhões ele não sai. Até porque ele falou, estamos tranquilos, o Flamengo está bem financeiramente. Começou o ano mal, com caixa baixa, mas agora o Flamengo está confortável, tranquilamente. Ele ainda usou esse slogan, né, sem precisar vender o almoço para comprar janta. O Flamengo está bem. E outra coisa que ele falou é que depois não interessa a gente vender por qualquer preço e ter que sair correndo atrás de um bom jogador, né, na posição dele, lateral direito, para tentar repor a vaga e aí os caras botam o preço lá em cima. Então ele falou, ó, por menos de 30 milhões não sai, isso vai ser conversado, não tem nada decidido e o Wesley ainda permanece no Flamengo. E o BAP está certo, galera. E o BAP está certo. Muitas especulações estão vindo aí. Mas a gente vai acompanhar. Eu creio que, de fato, o Wesley vai deixar o Flamengo, sem dúvida nenhuma, como a gente tem falado, mas a gente vai acompanhando e atualizando essas notícias aqui para vocês. Não deixa de ajudar o nosso trabalho, não. Fica com a gente. Saudações rubro-negras.